E salve rapaziada, aqui quem fala é o Knight e vamos trazer esse vídeo aqui pra vocês, videozinho de batalha, né, como sempre, costume do canal, falando agora um pouco sobre essa batalha, né, duas vítimas do Zoro, que é Rob Lucci e King. Vamos ver quem desses dois de fato é o mais forte. Eu já vi que essa batalha é uma luta que hoje em dia está gerando muita discussão e eu tenho uma opinião bem simples sobre ela, né? Eu espero que vocês entendam e vamos lá, né? Vamos ver quem de fato é o mais forte dentre eles. Eu também vou refutar alguns pontos que as pessoas dizem. O primeiro ponto, né, que eu quero refutar, né, que é sobre o King, que as pessoas falam que o King é super dependente de suas habilidades, quando não, né? Não é porque o King tem uma raça pelona que ele é dependente dessa raça. Vamos lembrar que a tripulação do Kaido se baseia basicamente em habilidades de combate, né? Essas competências como força, haki, velocidade, etc. E o King, ele é o mais forte tirando o próprio Kaido. Então assim, ele não seria considerado mais forte só se ele tivesse realmente ali uma raça pelona. Até porque, bem, ele tem que ter a força para conseguir se manter nesse topo, ali só atrás do seu capitão. E outra coisa, o próprio Zoro, durante a luta contra o King, ele admitiu que a calamidade ela é muito forte, né? Isso aqui são palavras do próprio Zoro. Então assim, se o King realmente só dependesse de sua raça, ele não seria lá grandes coisas e o Zoro conseguiria lidar com ele facilmente. Vamos lembrar que esse é o Zoro na luta contra o King, beleza? Um Zoro que estava aí já desgastado, foi arremessado para muito longe, tá ligado? E esse aqui é, por exemplo, o Zoro contra um outro Lunariano, né? No caso, o S-Hawk. Que algumas pessoas até superestimam o S-Hawk, né? Eu já vi por aí. Mas enfim, o Zoro casualmente lidando com S-Hawk, beleza? Então, olha, sinceramente, o King, ele é sim um personagem muito forte. E eu peguei essa cena aqui do S-Hawk de exemplo, por causa que o S-Hawk, basicamente, fez isso daqui com o Yonkou, né? Vamos lembrar disso. Ele colocou pressão em Yonkou, o Zoro lidou facilmente com o S-Hawk, e o mesmo Zoro estava ali tendo muita dificuldade contra o King. Então, fica nítido. É claro que o Zoro, ele evoluiu de Wano para Egghead, mas eu não acho que foi uma evolução tão astronômica, né? Beleza, tendo dito isso, agora eu quero refutar um ponto que as pessoas falam do Rob Lucci, né? Que foi o Zoro, entre aspas, né? Ter dado o one shot no Rob Lucci e ter vencido com no diff. Eu digo que isso aqui é muito errado por uma simples razão. O Zoro, ele ficou lutando contra o Rob Lucci por muito tempo mesmo. E ele não deixaria a vida do próprio bando que ele participa ficar de lado só para ficar trocando os golpes com o Rob Lucci. Vamos lembrar que o próprio Zoro, ainda em Egghead, ele demonstrou preocupação com a vida do bando e, tipo assim, a prioridade dele era eliminar os perigos para que ele conseguisse ajudar o bando. Como, por exemplo, nessa cena, onde os Serafins eles estavam ali atacando os Chapéus de Palha, no capítulo 1076, o Zoro falou: Luffy, esse foi o grito da Nami. Eles devem estar correndo perigo. Como a gente vai proteger todo mundo e os 7 Vegapunks? Né? Ele falou uma coisa desse tipo. Então, não tem por que o Zoro ele ficar se prendendo em uma luta contra o Rob Lucci, sendo que ele está vendo que tem o Kizaru e os Goroseis em Egghead. Já que o Zoro ele sente a presença dos Goroseis, ele sabe que a ilha está um caos, e ele não ficaria trocando golpe com o Rob Lucci por nada, né? Convenhamos. Então assim, tendo dito isso, o King não é fraco e o Rob Lucci não foi negado completamente pelo Zoro. Ambos deram dificuldade para o espadachim e ambos têm uma força individual incrível. Mas, dito tudo isso, podemos ir para a análise finalmente. O primeiro ponto é força bruta. E eu vou iniciar com o King. Como eu já falei, o King ele é o segundo membro mais forte do bando do Kaido, tirando o próprio Kaido, né? Ali o Kaido é o top 1, ele é o top 2, e ele tem uma força física absurda, né? Vamos lembrar
que fisicamente falando, por exemplo, ele conseguia fazer clashes com o Zoro, né? Clashes esses que estavam ali envolvendo Haki e Força Bruta. E com esses clashes, ele arremessava o Zoro para muito longe. Tipo, muito longe mesmo. Lembrando que esse Zoro aqui é o Zoro sem Haki do Rei. E ele já foi capaz de, por exemplo, né, parar o Hakai de Kaido e Big Mom momentaneamente, né? Isso aqui é um feito absurdo do King, já que, tipo, o Zoro atacando com 3 espadas e, contudo, não conseguiu se defender apropriadamente do golpe do King. E o King ali ainda arremessou ele para longe. Não que o golpe do King seja superior ao Hakai, não estou falando isso. Eu só estou falando que o King se provou superior em força física ao Zoro. E o Zoro já tinha conseguido ali parar o Hakai com auxílio do seu Haki do armamento, que ele também usou nessa cena. Então isso aqui é um feito de força absurdo do King. Não só por conseguir vencer o Zoro, como também, como eu já tinha falado, quase arremessar o Zoro para fora da ilha, né? Que é um feito que as pessoas não costumam falar muito, né? Aqui a continuação do Clash. O Zoro é praticamente enviado para fora da ilha pelo King, né? E ainda cospe muito sangue, demonstrou ter sofrido muito dano. E teria caído de Onigashima, né? Com o segundo porradão que o King deu, beleza? Também a gente vê que durante a luta dos dois, o King ele se prova muito superior ao Zoro base, conseguindo ali trocar golpes com o Zoro e colocar extrema pressão no espadachim. Percebam que nessa cena daqui, ó, que eles estão trocando golpes, o Zoro está em uma postura defensiva, né? Ele está recuando enquanto o King está ali atacando, né? Batendo nele sem parar. E ainda por cima, com o próprio Zoro admitindo, nessa cena daqui, que se ele não descobrisse o segredo do King, ele não poderia vencer. E com o King também vencendo um Clash e arremessando o Zoro para longe. Então, fisicamente falando, o King é muito superior ao Zoro base de Onigashima, beleza? E também a gente tem essa cena daqui, onde o King ele consegue ali trocar alguns golpes com o Zoro no modo Rei do Inferno. Só que isso aqui é importante por causa que o King não troca golpes de maneira ofensiva, né? Dessa vez é o Zoro que está avançando e o King está defendendo. Tanto que é isso que o próprio Zoro fala, né? Você está bloqueando agora. Você não tinha dito que meus ataques não tinham efeito? Você parece assustado. Então, o King ele se mostrou muito superior ao Zoro base. Porém, quando o Zoro utiliza o modo Rei do Inferno, ele forçou o Lunariano a começar a bloquear os golpes e assumir uma postura mais defensiva, com o próprio King, né, pelas palavras do Zoro, tendo se demonstrado assustado com o que estava acontecendo. Enfim, fisicamente, como eu falei, o King é muito forte. Agora, indo para o Rob Lucci, bem, o Lucci tem feitos de força, né, também bem impressionantes, como por exemplo, trocar um soco direto com o Luffy no Gear 5 sem Haki do Rei. Isso aqui é um feito impressionante porque o Rob Lucci vai com tudo, os dois colidem seus socos e a pressão é tamanha que ambos são arremessados para longe. E isso aqui é um feito absurdo por causa que se o Luffy no Gear 5 base fosse superior ao Rob Lucci, o Rob Lucci que teria sido mandado para longe sozinho. Mas não, ambos se repelem de maneira igual, de maneira equivalente. E isso aqui é muito interessante e demonstra como a força do Rob Lucci é monstruosa. E um exemplo claro que eu posso dar é essa cena daqui, ó, por exemplo, que eu estava falando até. O King ganha do Zoro e só o Zoro é arremessado para longe. Se o Rob Lucci fosse inferior ao Luffy, só ele seria arremessado. Coisa que não acontece, né? Ambos ali se repelem de maneira equivalente, demonstrando que o Rob Lucci tinha uma força descomunal. Também falando de força bruta, a gente sabe que o Lucci ele foi capaz ali de trocar golpes, né? E se igualar ao Luffy Boundman. Não ele trocando golpes com o Luffy, mas ele e o Luffy atingindo o Serafim da mesma forma ali, no mesmo ritmo, na mesma potência.
os dois ali se mostrando equivalentes, né, atacando o S-Bear. Esse aqui é o Lute no modo híbrido e o Luffy na forma Boundman, sem Haki do Rei. Mais um feito aí do Rob Lute de forma bem absurda, né, já que ambos atacam na mesma intensidade ali, no mesmo ritmo. E faz sentido quando você para pensar, já que no modo desperto também o Rob Lute se colocou ali um pouco equivalente ao Luffy, por mais que fosse inferior ainda, mas acredito que faz sentido para vocês, né? E para mim, pelo menos faz. Eu vejo o Rob Lute híbrido sendo equivalente a um Gear 4 da vida, até por escala de poder mesmo. E voltando à sua forma desperta, o Rob Lute estava trocando golpes com o Zoro, né? Isso aqui é muito interessante. Ele e o Zoro de maneira equilibrada, o Zoro no modo Rei do Inferno, ambos ali trocando golpes de maneira completamente equalizada, né? Nenhum e nem outro estavam se provando superiores, tanto que eles ficam nessa trocação de golpes por muito tempo. E, bem, isso aqui é muito interessante, até porque até quando o Zoro ele sai do modo Rei do Inferno temporariamente, né? Eles ainda estavam ali se demonstrando meio que equivalentes, e o próprio Zoro também admite que o Rob Lute é difícil, é um cara bem resistente na batalha, né? Ele é um cara que vai ser difícil de fazer cair, e o Rob Lute também tá ali tancando, dizendo que o Zoro ele tá ali só atrapalhando seus companheiros, o que bate com o que eu falei. Se o Zoro tivesse poder o suficiente para derrotar o Lute, ele já teria derrotado antes. Só que percebam que tanto o Zoro quanto o Lute estão ofegantes, estão ali feridos e estão suando, né? No caso, mais o Zoro. Vocês percebem que o Zoro está suado, está ali já desgastado, assim como o Rob Lute, demonstrando que aconteceu sim uma batalha, eles trocaram golpes por muito tempo e estavam ali já desgastados, estavam também equilibrados. E quando o Zoro ele derrota o Lute, né? Que o Lute ele teve aqui um feito também muito interessante de desarmar o Zoro. O Zoro consegue finalizá-lo, né? Que nem eu tinha falado mais cedo. Porém, enfim, vamos para o que importa. Em questão de força bruta, quem tem mais força bruta? Bem, isso aqui é um fato que tanto o Rob Lute como o King eles são superiores ao Zoro base. Isso aqui não tem nem o que discutir. Só que o problema é que o Rob Lute, né, ele é mais forte do que o King. Isso porque, como eu falei, o King ele tomou pressão do Zoro no modo Rei do Inferno, né? O próprio Zoro cita que o King estava parecendo assustado e o Lunariano ele começou a assumir uma postura muito defensiva, né? Percebam que é o que está acontecendo nessa cena. O King está recuando e o Zoro está avançando, como o King estava fazendo antes, né? Demonstrando que agora o Zoro ele era o superior. E detalhe, esse aqui é um Zoro que não tinha o controle da Ema e também um Zoro que estava nos limites de sua força, né? O Zoro falou que se ele durasse ali mais tempo na batalha, a Ema poderia matá-lo. O King concorda que ele também estava com pressa para acabar essa luta e o Zoro diz que eles estavam no mesmo barco. Mas, no caso, eles estão no mesmo barco porque eles querem acabar a batalha mais rápido. Contudo, o Zoro ele já não tinha muito tempo de batalha, ele já estava no limite e que se ele continuasse lutando, a Ema iria matar ele. Porém, mesmo nesse limite, sem ainda o controle devido da Ema, ele fez o King assumir uma postura defensiva. E mais tarde, contra o Rob Lute, já com o controle da Ema, eles estavam equalizados. Ou seja, o Rob Lute lutar de maneira equilibrada com o Zoro, com ambos ali trocando golpes, e mesmo no Rei do Inferno, o Zoro não conseguir finalizar o Lute como ele finalizou o King, pelo menos para mim, demonstra que sim, em questão de força bruta, o Rob Lute é mais forte que o King. Até porque o próprio Zoro, ele mesmo admitiu que o Rob Lute ele era duro na queda, e no modo Rei do Inferno ele não conseguiu ali finalizar o Rob Lute rapidamente, já que o Zoro ele estava com pressa, ele estava arriscando a vida dos companheiros.
coisa que o Zoro não faz. E eu expliquei no início do vídeo. Então, de base, o que eu posso dizer na minha análise é que em força bruta o Rob Lute ele leva. Bem, resistência é um bagulho interessante, né? É uma coisa que realmente dá pra gente pensar, porque assim, ambos são muito resistentes, só que, teoricamente, o King ele fica invulnerável graças à durabilidade, né, lunariana, graças ali à defesa de sua raça. Basicamente é o que o Zoro fala, né, que quando ele está com chamas ligadas, é impossível atacá-lo, né, ele nem faria um arranhão, porque com as chamas ligadas, né, o King ele tinha ali uma defesa muito boa. Só que resistência é o quanto você aguenta de porrada, tá ligado? E assim, na minha visão, entre King e Rob Lute, quem se demonstrou mais resistente a aguentar porrada, tipo assim, sem precisar de invulnerabilidade, foi o Rob Lute. O Rob Lute aguentou muito mais porrada que o King, até porque o King só foi sofrer danos reais pro Zoro quando ele desativou as chamas, né? Foi quando ele parou de utilizar as chamas e começou ali a sofrer um dano real. Foi nessa parte. E foi nessa parte que ele se ferrou. Já o Rob Lute, a gente viu ele aguentando golpes nomeados do Gear 5 base. Dentre esses golpes, um golpe com aceleração, né, que o próprio Luffy ele se propulsionou, e em menos ali de 30 segundos ele já estava em pé novamente. Ele também aguentou lutar a noite inteira contra os Serafins. A gente percebe que na luta contra o Zoro, tanto ele quanto o Zoro estavam danificados dessa luta contra os Serafins, e além disso, né, da própria batalha deles, eles já estavam ali danificados com alguns ferimentos. Então assim, pelo menos na minha visão, quando eu paro para pensar em quem resiste mais, o Rob Lute ele é mais resistente que o King. Agora, com a invulnerabilidade lunariana, aí não tem papo. O King ele tem ali uma resistência melhor, mas ele só ganha em resistência graças a essa defesa que ele possui, né? Graças aos genes lunarianos que ele tem, o seu DNA. Pelo menos essa é a minha visão. Vamos lá. Em questão de velocidade de locomoção, é um ponto interessante, porque velocidade de locomoção a gente pode argumentar que é o King. Isso porque durante sua luta contra o Zoro, ele literalmente conseguia desaparecer, tá ligado? Ele conseguia desaparecer, ficar quase que invisível, só que o Zoro ele ainda conseguia reagir ao King, né? Isso também pode se aplicar à velocidade de combate do King. Não nego que possa se aplicar, mas em locomoção eu acho que ele é mais rápido que o Rob Lute. Agora, como eu falei, em combate já é outros 500. Em locomoção, ele só ganha do Rob Lute por causa que ele tem esse feito, né, de tipo desaparecer, ficar, tipo, ele se mover tão rapidamente ali que o Zoro, ele só conseguiu, não, ele não conseguiu ver para onde ele foi, mas ele reagiu ao King durante o combate, né? Quando o King estava atacando, o Zoro conseguiu ali, por sua vez, reagir. E o próprio King também, ele tem uma velocidade de combate muito boa. Ele, como eu falei, conseguiu trocar vários golpes com o Zoro. Ambos estavam ali em combate, se demonstrando equilibrados, desde o Zoro base até o Zoro no modo Rei do Inferno, né? Eu acho que é uma velocidade de combate boa que o King tem. Só que a questão é que velocidade de combate o Rob Lute ele leva. Porque o Lute, por sua vez, ele conseguia reagir ao Luffy no Gear 5 na cola dele, né? Percebo nessa cena que assim que o Luffy morde, né, o Rob Lute já sai dali. Ou seja, ele consegue ter uma reação ao Luffy no Gear 5. O que é um feito absurdo. E como eu também já falei, o próprio Rob Lute ele também conseguiu trocar golpes com o Zoro e ficar por muito mais tempo de maneira equilibrada com o espadachim do que o King. Então, até agora, o Rob Lute ele ganhou em força e velocidade de combate, e o King em velocidade de locomoção e defesa.
defesa defesa pelo fator lunariano, né? Da invulnerabilidade dele. Em questão de vigor físico, eu digo que é o Rob Lute disparado, porque ele tem um vigor físico, né? De uma Zoan esperta. Isso é muito bom, porque ele sempre vai conseguir ali se recuperar e voltar, né? Não importa o ferimento que ele tenha. Tipo, se ele se descansar, mesmo que pouco, ele já volta quase 100%. Então, é um tipo de vigor muito bom. E vamos lá. Em questão de haki do armamento, ambos estão bem equilibrados, porque eles conseguiram trocar golpes com o Zoro, né? Como vocês sabem, o Zoro, que é um monstro no haki. O Rob Lute aqui, como vocês estão vendo nas scans, né? Ele conseguiu se equilibrar com o Zoro, o que é um feito muito absurdo. Eu pelo menos considero, né? Até por causa que se o Zoro fosse tão superior ao Rob Lute, não teria esses clashes, assim como com o King, né? O King também se demonstrou equilibrado com o Zoro. Só que o fato também é que o Zoro, ele teve uma luta extrema com o King, né? E a gente sabe que em One Piece, sempre depois de alguma luta extrema, o seu haki evolui. Pois aqui aconteceu, né? O Zoro lutou contra o King, teve uma luta extrema e evoluiu. Então, o Zoro que lutou com o King é mais fraco em haki do que o Zoro que lutou contra o Rob Lute. Então, em questão de haki do armamento, o Rob Lute, por essa evolução do Zoro, ele tem um haki do armamento melhor, ok? Não só por conta do Zoro, como também pelo feito, né, de conseguir trocar golpes com o Luffy no Gear 5. Então, não tem nem o que dizer. O haki do armamento do Rob Lute é superior ao haki do armamento do King. Em questão de haki da observação, ambos não demonstraram grandes feitos, só que eu digo que sim, o Rob Lute tem um haki da observação melhor. Pelo menos na minha opinião, ele demonstrou ter um haki da observação melhor, já que o King, por mais que seja confirmado como usuário, ele não tem nenhum grande feito ali de haki de observação. O Rob Lute, pelo menos na minha visão, ele tem o melhor. Agora, em questão de potência de ataque, vamos lá que é um assunto complicado. Bem, a potência de ataque dos dois, como eu já estava falando, né, é algo bem duvidoso. Tipo, duvidoso eu diga, é subestimado, eles possuem uma grande potência, só que tipo, não fica aparente, por assim dizer, mas eles ainda assim têm uma potência de ataque absurda, né? Eu vou mostrar aqui para vocês as scans, que algumas pessoas tendem a dizer que não são válidas, mas tipo, porque as pessoas, eu não sei o que acontece, porque por exemplo, quando o arco de Wano estava lançando, eu vi muita gente falar que o King não tinha AP, né? Lá na época da falecida OPEX, eu lembro que até eu debati com algumas pessoas, e as pessoas falaram, o King não tem AP, sendo que tipo, ele possui, tá ligado? Ele conseguia danificar desde o Zoro base, fazendo o Zoro cuspir muito sangue e ser arremessado para longe. Percebam que aqui o Zoro já está completamente ferido, com sangue na boca, sangue saindo da testa, até fazer o Zoro pensar, né, que não venceria. O Zoro até ele perde a consciência aqui, tipo, ele fica com os olhos brancos, percebam, né, um semi-nocaute que o King faz nele. Então, o King, ele demonstrou ter AP o suficiente para ferir o Zoro e fazer ele nocautear quase, né? Já que o Zoro fica com esses olhinhos brancos aí. E tipo, a gente também sabe que o King, ele pode potencializar ainda mais os seus golpes, assim como o Sanji, né? Imbuindo fogo. Tanto que o próprio Zoro fala que isso queima e tudo mais. Então, ele ainda pode ter um dano interno aqui por chamas, que nem o Sanji ele acaba fazendo, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Uma coisa bem curiosa. E o maior feito de potência de ataque do King é quando ele começa a lutar de verdade, né? Onde ele demonstra as suas chamas tão quentes quanto o magma, que a gente sabe que o magma é muito destrutivo. E assim, o King, ele demonstrou a capacidade de semi-nocautear o Zoro base sem Haki do Rei, lá de Wano,
E ainda a gente sabe que ele pode potencializar os seus golpes, recobrindo eles com fogo, e a depender um fogo tão quente quanto o próprio magma, que é o que o Zoro ele fala aqui, né? Ou seja, a potência de ataque do King é algo absurdo. Já o Rob Lute, que é outra vítima, né, das pessoas falarem que ele não tem AP, é simplesmente astronômico. Com o AP do Rob Lute é ridículo, de forte, tá ligado? Primeiro, essa cena daqui, né? Essa cena aqui primeiro, que além dele disputar Haki do armamento e força, ele e o Luffy se igualam em potência, né? Tanto que os dois se arremessam para longe. Se o Luffy ele fosse ali tão mais forte que o Rob Lute, como eu já falei mais cedo no vídeo, ele venceria isso aqui facilmente, coisa que não ocorre. Outro feito do Lute também foi destruir a defesa do Sentomaru, coisa que, por exemplo, nem mesmo o Almirante Kizaru conseguiu. Vamos lembrar que o Rob Lute ele destruiu a defesa do Sentomaru com um golpe casual. Enquanto isso, o Kizaru atacou o Sentomaru, né, com um chute em alta velocidade e não conseguiu quebrar a defesa dele, né? Tanto que o próprio Sentomaru sai de boa. Compare isso aqui, ó, como o Sentomaru ficou pós-golpe do Kizaru e como o Sentomaru ficou pós-golpe do Lute, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tipo, o Rob Lute tem um AP, mesmo com técnicas básicas, absurdo. Aqui, ó, só para vocês verem. O Sentomaru caiu no chão completamente ensanguentado. Como dizer que ele não tem mais AP que o Kizaru, tá ligado? E também se igualar com o Luffy. E outro feito de AP do Rob Lute, como eu já falei, foi ele ter se igualado com o Zoro, porque se o Zoro fosse tão superior a ele, a luta não teria durado tanto. E, bem, infelizmente o Rob Lute não demonstrou mais muitas coisas dentro do arco de Egghead, em questão da potência dos seus golpes, né? Não como o King, que a gente sabe que tem golpes extremamente potentes. Só que, é o que eu tô falando, eu acho que em potência de ataque, velho, eu iria, sinceramente, eu acho que talvez Rob Lute, porque é um atributo bem difícil de analisar, sabe? Porque o King, ele é muito ofensivo. O Rob Lute, ele não demonstrou ali grandes feitos de AP, porque ele não teve essa oportunidade, sabe? De demonstrar, por exemplo, um Roku Olga da forma desperta. Só que eu vou dar esse ponto pro Rob Lute por causa dessa dúvida, né, de como seria um Roku Olga na forma desperta, e também pelo fato dele ter se igualado com o Zoro, né, durante muito tempo. E se esse Zoro de Egghead é mais forte que o Zoro de Wano, já dá pra gente falar a verdade, né, que simplesmente o Rob Lute ele teria ali um AP levemente superior ao do King, ou pelo menos eles têm um AP equivalente. Eu acho que é justo, sabe? Eu acho que é justo. Enfim, ademais, habilidades em geral, eu dou pro King, graças ao fator lunariano, né? Que é um fator muito forte, basicamente a raça do King é muito quebrada. Técnicas de combate, Rob Lute disparado. E assim, o ponto principal do vídeo, né? Quem venceria entre esses dois? E a resposta para isso, na minha opinião, é o Rob Lute. Porque o Lute, ele é mais forte, tem hakis melhores, uma potência de ataque levemente superior e assim, uma velocidade de combate melhor. E assim como o Zoro, o Rob Lute descobriria o segredo lunariano. E eu sei que vai vir alguém falando que Knight, mas o Rob Lute não descobriu na batalha contra os Serafins. Só que o que as pessoas esquecem, deixa eu pegar aqui até o capítulo para vocês, ó. Capítulo 977 de One Piece. O que as pessoas esquecem é algo bem simples, ó. Eu vou mostrar para vocês. Esse capítulo aqui, ó. O que as pessoas esquecem é que isso aqui foi puro roteiro. O Rob Lute e nem ninguém perceber. Vou mostrar aqui para vocês, até porque o próprio Zoro, ele viu os Serafins, tá ligado? E nem lembrava do King.
ele só foi lembrar do King quando o Vegapunk falou, se eu não me engano. Não, aqui, ó, pronto. Aqui, o Zoro, ele compara com o King, só que ele não associa logo de cara, sabe? Ele não associa logo de cara. Aí quando o Vegapunk, ele fala, o Zoro já associa, sabe? Ele já começa a explicar. Então, isso aqui foi o mais puro roteiro para simplesmente dar tempo ali do Oda fazer as coisas acontecerem dentro da ilha. Porque, convenhamos, isso aqui não bate diretamente com o que aconteceu no capítulo passado. Pera aí, ó. Capítulo passado, o Zoro, ele estava na prioridade de ajudar os membros do bando, né? Essa scan aqui, ela meio que fala isso. Aqui, ó. Esse foi o grito da Nami. Tem mais 4 coisas dessas correndo por aí. Como nós vamos proteger todo mundo e os 7 Vegapunks. Então, assim, o Zoro estava na prioridade de proteger todo mundo. E no capítulo seguinte tá ele lá. Ah, o Lunariano é assim, assim, assado. Nem sabendo como associar, tá ligado? Então, assim, a questão é que é o seguinte. O Rob Lucci, ele perceberia os genes lunarianos depois de um tempo. Porque a luta entre ele e o King seria uma luta que ia durar muito, sabe? Papo de horas. Horas assim, sem sombra de dúvidas. Só que assim como o Rob Lucci, ele descobriu o funcionamento dos Gears lá em Enies Lobby, ele conseguiria descobrir também os genes lunarianos. E assim que ele descobrisse, só seria questão de tempo para ele derrotar o King, já que eles não são ali tão distantes em nível de poder, mas o Rob Lucci, ele é sim mais forte. Pelo menos essa é a minha visão. E eu digo que o Lucci ganha do King ali com a dificuldade, acho eu, né? No máximo alta, e no mínimo eu diria que ele ganharia do King de média para alta, sabe? Eu acho que seria uma batalha bem equilibrada. E de início, né? De início bem equilibrada, né? Porque ele não saberia lidar com o fator lunariano. Só que assim que ele descobrisse, seria só papo de tempo para ele derrotar o King. E essa é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.